Olá, meu amigo, olá, minha amiga, nosso querido colaborador, nossa querida colaboradora. Nós estamos iniciando mais um programa Igreja hoje. E o programa de hoje, um tanto especial, nós estamos gravando numa terça-feira, pós-morte do Papa Francisco, e o nosso programa de hoje é direcionado para conversarmos sobre o pontificado do Papa Francisco, a sua pessoa, toda a influência dele sobre a Igreja Católica, sobre cada fiel. Então, o nosso programa de hoje quer direcionar-se a ser uma memória, uma reflexão, lembrança da vida do pontificado do Papa Francisco. E graças a Deus, nós temos essa oportunidade de estar aqui com o coração entristecido, mas ao mesmo tempo agradecidos a Deus por esta oportunidade de estarmos fazendo um programa sobre o pontificado do Papa Francisco. Estamos aqui com os nossos membros, quase todos os membros do programa Igreja hoje. Está faltando entre nós o colaborador Guilherme e também o Padre Romero, que sempre nos ajuda à medida do possível. Mas temos hoje aqui os nossos três amigos e colaboradores, Girlei Correia, Lúcia Aredes e Rita Baldim. Mais uma vez, muito obrigado a vocês pela presença. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigada, Rivelino, pela acolhida, e a vocês, companheiros Girlei e Rita. Lógico, como o Rivelino já disse, nós vamos conversar não sobre a morte, mas sobre a vida de Francisco, que ele dedicou à sua igreja e aos mais pobres. E tornando-se, dessa forma, o Papa dos humildes, como está expresso aqui na nossa foto. Então, a gente vai falar de vida, a gente vai falar de esperança. Ele que promulgou esse ano de 2025 como o jubileu, né, da esperança. Então, nós estamos aqui para falar, sobretudo, na esperança da ressurreição. Obrigada, Rivelino, Girlei, Lúcia e a você de casa por nos receber mais uma vez. Com o coração entristecido, mas com a alegria plena de ter tido um Papa tão humano, com hábitos tão simples e que até o fim lutou por uma igreja serviço, uma igreja amor. Rivelino, Rita, Lúcia, aos telespectadores da TV, que neste momento divide com a gente essa tristeza que todo o mundo está sentindo da ausência do Papa Francisco, mas nós que acreditamos na vida eterna, o Papa Francisco nesse momento está nos braços de Deus, podendo gozar das alegrias que o próprio Deus prometeu a todos os seus filhos e filhas, né? Então o Papa, de forma, vamos dizer assim, eloquente a sua partida, como foi a sua estadia aqui na Terra, né? Aquele homem que se deu por inteiro e agora vai deixar uma lacuna muito grande do tamanho da magnitude que ele colocou a sua vida nos palcos da vida, né? Exatamente. Depois do pontificado do Papa Francisco, mudanças aconteceram, né? Muitas. E acontecerão. Antes de passar a palavra a cada um para destacar assim elementos relevantes do pontificado do Papa Francisco, gostaria assim de lembrar sucintamente algumas coisas assim relevantes, né, que a gente sempre, quando faz um programa em memória, recorda. Por exemplo, o nascimento do Papa Francisco em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, e ele era filho de Regina Maria Sivori e Mário Giuseppe Bergoglio. Teve sua ordenação presbiteral em 13 de dezembro de 1969, sua nomeação episcopal em 20 de maio de 1992 por São João Paulo II, foi eleito Papa em 13 de maio de 2013 e faleceu em 21 de abril de 2025, às 2 horas e 35 minutos, né? No horário de Roma, 7 horas e 35 horário de Brasília. Morreu com 88 anos, sendo o segundo Papa mais velho a exercer o cargo. O primeiro foi o Papa Leão XIII, que morreu com 93 anos. E ainda, um outro detalhe importante, ele é o 266º Papa.
mas é o primeiro Papa latino-americano, o primeiro Papa jesuíta, o primeiro Papa a autorizar bênçãos a casais homoafetivos ou casais em situações irregulares. Empreendeu uma reforma do papado, criou um conselho com 9 cardeais para auxiliá-lo no governo. E, por fim, antes de passar a palavra aos meus amigos para destacar coisas muito relevantes que eles querem compartilhar com vocês aqui sobre o pontificado do Papa Francisco, seu funeral será sábado, 26 de abril, às 10 horas de Roma e 17 do horário de Brasília. Pois bem, eu passo a palavra a vocês, eu sei que vocês estão aí cheios de coisas muito importantes para ressaltar do pontificado de Francisco. Nós que fizemos vários programas sobre suas encíclicas, exortações, sim, sobre o pontificado dele mesmo, né? Eu que o diga. Falar de Francisco é falar de uma figura, sobretudo, que mantinha o bom humor, apesar de toda a sua fragilidade física e apesar dos ataques que sofreu, justamente por causa desse sopro de renovação que ele promoveu dentro da igreja, né? Mas o que mais eu tenho a ressaltar sobre o Papa Francisco foi o modo como ele viveu. Ele não pregou o evangelho apenas com palavras. Sobretudo, ele pregou o evangelho com atitudes. Atitudes essencialmente evangélicas, essencialmente em acordo com os ensinamentos dos santos evangelhos, da palavra de Deus, de modo geral, também com características do Primeiro Testamento. Então, e a humildade com que ele viveu e que desejou que fossem feitos os seus funerais, né? Nada de pompa, desde o primeiro momento, nada de pompa. A simplicidade, que é muito mais difícil de viver, né, foi uma das características de Francisco. É interessante também quando você coloca, Rivelino, sobre essa questão, primeiro Papa latino, né? Primeiro Papa tem o nome de Francisco, né? Exatamente. E a Lúcia traz para a gente a questão dessa humildade. Realmente foi um Papa que trouxe para nós toda a reverência da simplicidade, né? Desde o primeiro momento que ele aparece para todo o povo, né? As vestes simples, sapatos simples, anel simples, cajado simples. E todo o pontificado dele, ele trouxe para nós essa simplicidade, mas a sua dedicação, a sua delicadeza, a sua alegria em servir ao Senhor, né? E nos ensinar a viver os valores do Evangelho. Um Papa que eu descrevi, né, nas redes sociais, é um Papa que traz para a gente toda a grandeza do amor, da acolhida, de uma igreja para todos, de uma igreja de portas abertas, uma igreja que deve estar em saída, principalmente nas periferias, né? Não só as periferias físicas, mas as grandes periferias existenciais, né? Um Papa que teve um amor todo zeloso para com as mulheres, sim, né? Uma total diferença. Então, assim, o Papa Francisco, ele traz para nós totalmente essa presença de Jesus, né? Com os pobres, com os mais humildes, com os marginalizados, com as mulheres, com as crianças. Então, assim, realmente ele vai deixar um legado imenso, mas será uma saudade eterna. Olha, vocês enumeraram muito bem essa trajetória do Papa Francisco, mas eu, como um admirador da Companhia de Jesus, né, e já li vários livros de biografia de Santo Inácio, né, e sou um apaixonado pelo trabalho dos jesuítas ao longo da história da humanidade, né?
principalmente da realidade latino-americana, porque eles foram chegando e foram catequizando e criando esse laço cristão na sociedade sul-americana. E dá para fazer um vínculo entre Inácio e Francisco. Em que sentido? Viveram tempos difíceis para a igreja. Inácio de Loyola foi um homem que foi contemporâneo de Martinho Lutero. Lutero, querendo modificar as estruturas da igreja, resolveu partir, tentar mudar fora dela, criando o grande cisma que nós presenciamos o que deu. Já Inácio de Loyola, querendo dar vigor à igreja, mas dentro dela, dando de si para que ela pudesse se reerguer, e ele nunca abandonando o barco de Pedro. Se nós analisarmos a chegada do Papa Francisco ao seu papado, a igreja vivia tempos muito difíceis, eram escândalos, né, que nós estávamos vivendo naquele tempo, uma liderança complicada que levou inclusive o Papa da ocasião a renunciar devido às lutas intestinas vaticanas, e Francisco simplesmente ele é escolhido para ser de novo aquele homem forte para colocar a igreja no lugar aonde ela deve sempre estar. E Francisco cumpriu fidedignamente esse mistério dentro da igreja. Foi um homem corajoso, quando precisou de coragem, foi aquele homem compassivo, foi aquele homem acolhedor, foi aquele homem sensível nos momentos em que necessitava dessas qualidades no ser humano para guiar a igreja. Então o Papa Francisco despertou na humanidade inteira o desejo de servir a Deus, inclusive nos ateus. Há testemunhos de pessoas que tentou novamente regressar à fé pelas atitudes que o Papa Francisco tinha de acolhimento, nesse gesto dele de uma vida simples, esse gesto dele de uma vida sem ostentação. Então Francisco despertou em nós, todos os homens e mulheres do mundo inteiro que teve a oportunidade de presenciar os seus gestos e atos, essa vontade de dar o melhor que nós temos dentro de nós, independentemente da fé que professamos. Então o Papa Francisco foi aquele homem, aquele jeito bonachão, que abriu os horizontes do ser humano para tudo de bom que nele há. Então isso nós devemos ao Papa Francisco nesse sentido. Beleza, maravilha, Girlei, o papo está muito gostoso, mas nós necessitamos fazer um breve intervalo e voltamos já já, aprofundando mais ainda essa conversa.